Bater papo é bacana, conversar é importante, mas psicologar é imprescindível. Se este conteúdo te despertar insights e reflexões, curta, comente e se inscreva neste canal. Assim você dará oportunidade a outras pessoas de também ressignificarem as suas vidas. Existe um tipo de mente que não faz pedidos desesperados, não se justifica diante de qualquer questionamento e não se quebra quando a pressão aumenta. Essa mente não nasce pronta, ela é construída, forjada em momentos de silêncio, de rejeição, de dúvida e de solidão. E talvez você esteja aqui porque, em algum nível, sente que precisa desenvolver exatamente isso. Não para se tornar frio, mas para se tornar inabalável. A maioria das pessoas vive implorando sem perceber. Implora por atenção, por aprovação, por reconhecimento, por respeito. Implora quando se explica demais. Implora quando se diminui para caber. Implora quando aceita menos do que merece, só para não ficar sozinho. E o problema não é pedir ajuda quando necessário. O problema é viver em estado de carência emocional constante, dependendo do olhar do outro para se sentir inteiro. A mente que não implora entende algo fundamental. Quem sabe quem é não precisa convencer ninguém, não precisa se vender, não precisa se justificar o tempo todo. Porque quando você se explica demais, você transfere poder. Você coloca sua identidade na mão do outro, esperando validação. Existe uma diferença enorme entre comunicação consciente e explicação defensiva. A explicação defensiva nasce do medo. Medo de ser mal interpretado, medo de ser rejeitado, medo de perder espaço. E esse medo corrói por dentro. Porque toda vez que você sente que precisa se explicar para existir, você se afasta de si mesmo. A mente forte aceita que nem todos vão entender. E tudo bem. Aceita que nem todos vão concordar e segue. Aceita que nem todos vão ficar. E continua. Ela não tenta segurar o que precisa ir. Não tenta forçar o que não flui. Não tenta provar valor para quem não enxerga. Essa mente também não quebra fácil. Não porque não sente dor, mas porque aprendeu a atravessá-la. A maioria das pessoas quebra não pelo peso da vida, mas pela forma como interpreta o que acontece. Elas personalizam tudo. Acham que cada rejeição define quem são, que cada erro as diminui, que cada fracasso é um veredito final. E isso destrói por dentro. A mente que não quebra entende que dor não é identidade. Erro não é sentença. Fracasso não é fim. São partes do processo. São dados. São experiências. Não são definições. Quando algo dá errado, essa mente não entra em colapso. Ela observa, analisa, ajusta, continua, sem drama excessivo, sem vitimismo, sem autopunição desnecessária. Ela sente, mas não se perde. Existe um ponto de virada nesse processo. Um momento em que você percebe que já não implora como antes, que já não se explica tanto, que já não se despedaça diante de qualquer impacto. E esse momento não vem com fogos, ele vem em silêncio. Vem quando você percebe que algo que antes te abalava profundamente agora passa sem te tirar do eixo. Você começa a entender que sua estabilidade não pode depender do humor alheio, que sua paz não pode depender da resposta de alguém, que sua autoestima não pode depender de aplausos externos, porque tudo isso é instável, tudo isso oscila, e quem baseia a própria identidade nisso vive em constante risco emocional. A mente que não implora aprende a se bastar, não no sentido de isolamento, mas no sentido de inteireza. Ela se relaciona por escolha, não por necessidade. Ela se entrega, mas não se abandona. Ela se importa, mas não se anula. Explicar demais também é uma forma de implorar. É dizer sem palavras, Tanda, por favor me entenda, me aceite, não pense mal de mim. Mas quem vive tentando controlar a percepção dos outros nunca está em paz. Sempre haverá alguém interpretando errado. Sempre haverá alguém julgando. Sempre haverá alguém projetando. A mente madura aceita isso e segue em frente. Ela entende que reputação é construída com constância, não com discursos, que caráter se revela no tempo, não em justificativas, que quem quer entender observa. Quem não quer não vai entender mesmo com 1000 explicações. E quando a pressão aumenta, essa mente não quebra. Ela dobra, ajusta, respira, mas não se parte, porque ela foi treinada na adversidade, treinada na frustração, treinada na ausência de garantias,
treinada quando ninguém estava aplaudindo. A maioria das pessoas só se sente forte quando tudo vai bem, quando há apoio, quando há validação, quando há resultado. Mas a mente que não quebra mantém postura, mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando o caminho não está claro, mesmo quando os resultados demoram. Ela entende que consistência é mais importante que intensidade, que permanecer é mais poderoso do que explodir, que resistir em silêncio constrói algo que não pode ser tirado. Existe também uma coragem silenciosa nessa mente. A coragem de perder pessoas, de perder oportunidades que não fazem sentido, de perder aprovação, de perder status momentâneo, porque ela sabe que se perder de si mesma seria muito pior. Essa mente não implora por amor, ela oferece presença. Se não for suficiente, segue. Não implora por respeito, ela mantém postura. Se não houver reciprocidade, se afasta. Não implora por espaço, ela cria o próprio caminho e isso incomoda. Incomoda porque revela dependências alheias. Incomoda porque expõe fragilidades. Incomoda porque mostra que é possível viver sem se arrastar emocionalmente, sem se humilhar, sem se quebrar. Você começa a perceber que quanto menos você implora, mais respeito surge. Quanto menos você se explica, mais curiosidade aparece. Quanto menos você se quebra, mais autoridade você transmite. Não porque você força, mas porque você sustenta. Existe um clímax nesse processo interno, um momento em que você percebe que algo mudou de verdade, que você já não sente aquele aperto constante no peito, que já não vive em alerta, que já não teme tanto a perda, porque você sabe que consegue continuar, que consegue se reconstruir, que consegue seguir, e essa segurança muda tudo. Muda a forma como você fala, como você anda, como você reage, como você se posiciona. As pessoas sentem, mesmo sem saber explicar. A mente que não implora, não explica e não quebra é rara porque exige responsabilidade emocional. Exige abandonar o papel de vítima. Exige parar de culpar o mundo. Exige olhar para dentro e assumir controle. Não é um caminho fácil. Não é confortável, mas é libertador. Porque você para de viver à mercê do externo. Para de oscilar tanto. Para de se perder com facilidade. Talvez hoje você esteja cansado de se explicar, cansado de se justificar, cansado de se quebrar por coisas que não deveria. E talvez esse cansaço seja o sinal de que algo precisa mudar, de que uma versão mais firme, mais consciente e mais inteira de você está tentando emergir. E se você chegou até aqui, é porque essa mensagem encontrou esse ponto. Então agora eu te convido a fazer um compromisso silencioso consigo mesmo, mas reforçado em voz alta. Escreve nos comentários: eu escolho uma mente firme. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa parar de implorar, parar de se explicar e aprender a não quebrar diante da pressão. Nos vemos no próximo vídeo.